O que acontece se deixarmos R$ 1.000 na caixinha do Nubank? Pessoal, eu fiquei pensando como é que eu ia trazer essa pergunta aqui para vocês desse jeito que a gente faz, sem trazer gráficos, sem complicar. E olha só, eu vou responder essa questão, mas a gente não vai se aprofundar do que está atrás dessas caixinhas de investimentos, né? As RBDs, os títulos de renda fixa. Vamos tentar deixar esse vídeo bem didático. Olha só essa questão. Eu e meu irmão ganhamos R$ 1.000 cada de presente do nosso avô. Não precisamos gastar. Decidimos disputar quem fazia os R$ 1.000 render mais em um ano. Meu irmão decidiu deixar os R$ 1.000 dele em uma caixinha do Nubank. Eu decidi aprender sobre o mercado e começar a operar. Escolhi o mini índice. Logo no primeiro mês, fiz R$ 200, totalizando 1.200. No segundo mês também foi positivo, faltando muito pouco para quase dobrar. Enquanto isso, meu irmão ainda não tinha nem R$ 1.030. Eu estava ganhando fácil. Porém, no terceiro mês perdi tudo. Desculpa. Nessa época, meu irmão estava indo para 1.050. Mesmo que perdi tudo, fiquei encantado com o mercado e o potencial de retorno. Fiz entregas e juntei R$ 1.000 de novo. Mas e agora? Deixo na caixinha ou opero? Ô meu caro, desculpa um pouco do meu humor. Legal isso aí com o seu irmão, essa disputa sadia. Mas vamos lá, o que são essas caixinhas? São investimentos considerados seguros e aqui para simplificar a gente não vai levar em consideração nem o imposto de renda, nem o IOF, beleza? E geralmente a gente encontra essas caixinhas pagando 100% do CDI. Ah, o que é o CDI? CDI, pessoal, de uma forma bem resumida, é uma taxa de juros de empréstimo entre bancos. Eles têm essa taxinha aí entre eles e cobra isso. É bem juntinho ali com a taxa Selic, não muda quase nada, é bem pouquinha coisa. Então CDI e taxa Selic são praticamente a mesma coisa. Então até aqui temos as caixinhas pagando 100% do CDI, que está aproximadamente 14,8%, que vai dar mais ou menos 1,15% ao mês. Então se seu irmão colocou lá R$ 1.000 na caixinha, no primeiro mês rendeu para ele R$ 11,50. Beleza até aqui? No final de um ano inteiro, ele teria R$ 1.148 de lucro. Então vamos arredondar aqui para 150, que ele fez com dinheiro seguro, parado, tranquilo, sem esforço. Dito isso, vamos para o mercado de risco, renda variável. Primeiro vamos deixar claro que existem diferenças na forma de operar, de um operador profissional, por exemplo, que ele vai montar as posições, vai fazer as hedge, as manutenções, como uma tesouraria, que ele vai esticar o máximo possível a operação. Não é dele que a gente vai falar. Vamos falar de operação simples, porém com uma ótica de um profissional. Então deixa o like que é bastante importante para o canal, já se inscreve, pega o copo porque agora é hora de espremer e sair o puro suco do mercado. Então vamos lá, alvo escolhido, índice. A referência vai ser o resultado de um ano de caixinha, R$ 150. Então o que um operador profissional já vai levar em conta? Que na B3 a gente tem uma movimentação entre 700 e 800 pontos em um dia bom. Uma esticada normal do pregão, ela tem cerca de 120 pontos, é mais ou menos isso. E uma esticada que chama a atenção, assim, é de 300 pontos para cima, 300, 400 pontos, já é uma esticada que chama a atenção. A lateralização, ela tem um tamanho de range que fica entre 200 e 400 pontos em um dia volátil. E essas informações são ouro para vocês, porque existem pessoas que estão no mercado há tanto tempo e que não têm ainda uma visão desenvolvida. E vocês saberem essas informações é como olhar para um cenário como quem se prepara para uma batalha. É você saber do terreno, do clima. Existem também muitas outras questões sobre o rendimento que a gente pode se aprofundar em outros vídeos, mas para que esse vídeo não fique tão técnico, vamos continuar com o raciocínio. Que o mercado vai variar entre 700 e 800 pontos, que ele fica preso numa range de negociação de 200 a 400 pontos antes de dar uma pernada de no mínimo 120 pontos. Essas são as regras mínimas desse esporte, né? É como se fosse o tamanho da quadra. E agora a gente vai se organizar para participar dele. Então vamos voltar lá, R$ 1.000 na caixinha, depois de um ano vai render 150. Então esse é o nosso target financeiro. E no mercado de índice, nessa quadra que a gente vai jogar,
Pessoal, tentem começar a fazer vocês também algum tipo de analogia que façam sentido para vocês, porque quando vocês estiverem envolvidos na operação, vocês não vão se perder na dinâmica do preço. Vocês vão estar entendendo aquilo que vocês estão fazendo, sabe? Ajuda bastante. Então, seguindo, cada tique vale 5 pontos e cada ponto vale 20 centavos, então cada tique vai valer R$1 aí. E novamente eu digo a vocês aqui, a gente está falando de forma bem resumida, omitindo diversas outras questões que devem ser consideradas justamente antes de iniciar a operação. Justamente porque, diferente dos investimentos seguros, aqui o filho chora e a mãe não vê. Então vamos aceitar que o fato que esses R$1.000 que a gente já vai pôr por risco, ele já não existe mais, é como se tivessem perdido ele. Porque assim vocês conseguem blindar já o seu mental em relação a essa operação. Cada contrato no índice a gente precisa no mínimo de R$100, então com R$1.000, teoricamente a gente poderia fazer 10 posições, coisa que a gente nunca vai fazer. E se com um contrato cada tique vale R$1, se a gente for colocar 5 contratos, cada tique valerá R$5. Para essa questão, para esse objetivo, o que faz mais sentido é isso. Deixar a metade fazendo a margem, protegendo a posição e colocar 5 contratos, porque aí dessa forma a gente precisa só de 30 ticks, 150 pontos, em um mercado que varia 800 pontos por dia, e isso para buscar apenas em uma única operação o rendimento anual da caixinha. A questão é agora fazer encaixar esses 30 ticks no mercado, o que seria relativamente tranquilo e fácil de fazer. E eu acho que a maioria que está aqui comigo sabe que realmente é relativamente fácil, né? Só 30 ticks de um mercado variando 1.000 pontos praticamente. E que, embora o mercado de renda variável pode trazer excelente rentabilidade, o risco sempre vai andar junto ali, exigindo ali atenção e habilidade. A tranquilidade de um investimento seguro nunca é substituída por rentabilidade com mais risco, nunca. Mas a rentabilidade da renda variável, ela pode e deve ser explorada. Começa considerando você mesmo como um investimento de alto risco. E também não faz sentido você colocar R$1.000 para operar, por exemplo, se você não tiver bem mais que isso já investido em algo mais seguro. Eu separei até algumas imagens de gráfico para colocar para vocês, mas eu acho que realmente não tem necessidade, porque eu vou falar aqui para vocês agora de uma forma que vocês vão conseguir imaginar. Imagine o gráfico do Ibovespa, por exemplo, uma esticada de 1.000 pontos num gráfico tempo de diário, você abrindo ele assim bastante tempo que você consegue ver meses. Toda aquela variação, agora separa uma pequena fatia de 30 ticks. É algo irrelevante para aquela variação. E você consegue ver aqueles 30 ticks sendo encaixado em vários momentos. No exemplo da própria pergunta aqui, você fez R$200 já no primeiro mês. A questão é, você conseguiria ficar sem operar por um ano? Não é que seja difícil retirar esse rendimento e até mais que isso. O difícil é aprender a se domar. É como eu digo sempre, a parte mais difícil do mercado é o psicológico e emocional. Se inscreve para mais, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar no final, que fala também sobre isso, a parte emocional, psicológica.